E na Arena Fonte Nova, com show de Luciano Juba, que jogou muito, 2 assistências do Everton Ribeiro, gol do Lúcio Rodrigues, e o Bahia venceu o Santos por 2-0. Show da torcida e o tricolor no G4 da competição. Nesse vídeo vamos trazer aí um corte do programa da ESPN, trazer também o Neto, Neto segue detonando aí o Neymar que não jogou na partida de hoje e fez falta nenhuma, mas porque o importante foi o triunfo do Esquadrão Bahia nesse momento aí, ó, com 33 pontos na 4ª colocação. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Depois teve 2 dias de folga, certo? Aí depois teve a pressão por parte da torcida. Quinta-feira, aí ele sentiu um edema. E aí no edema ele não pode ser convocado, ele achava que ia ser convocado, ou vocês acham que ele seria convocado para a convocação de amanhã? Seria. Qual é a ideia sua? Mas com edema ele não vai mais. Acho pouco provável, até porque é uma lesão provavelmente em grau leve, isso demora 2 semanas e o Brasil joga dia 4 do próximo mês contra o Chile. Mas onde ele teve esse edema? Acabou o jogo, aonde foi o edema que ele teve? Essa notícia é uma notícia que a gente tem que cavocar para entender. O episódio... Cavoca! A visita que foi feita ao CT foi na quinta-feira. Foi. Na quinta-feira aconteceu um treino. E justamente nesse dia ele sentiu o edema. O edema pode ter sido uma pancada no jogo contra o Vasco, mas coincidentemente aconteceu no dia em que os jogadores foram pressionados. Aí ele sentiu na sexta, no sábado, ele não jogou contra o Bahia por não dar risada, é essa a informação. Aí ele não jogaria mesmo. Será que não foi um edema psicológico, uma coisa, não é? Porque não é possível, cara. Mas pode acontecer. Mas vocês viram ele treinando aí no Santos? Se a cabeça não tá legal, né? Não, eu não vi treinar. Qual cabeça você tá falando? Se a cabeça aqui, a cabeça, onde tá o cérebro, não tá legal, o corpo padece. É mesmo, Quesada? É mesmo? Por isso que meu corpo nunca padece, porque a minha cabeça tá boa. Tá boa, Quesada? Eu vi lá no meu camarim. Vamos lá, então. Marília, corre. Os olhos não estão bons. Os olhos não estão bons. A cabeça está boa. Ele estava sem óculos. Marília, qual a ideia disso? Domingo jogou, o Santos perde, ele tomou o 3º amarelo, o Santos precisa dele. Tá no rebaixamento o Santos? Não, porque o Corinthians tá ganhou na beira. Vasco. Tá na beira do rebaixamento e o Corinthians salvou vocês de estar no rebaixamento. O Corinthians, imagina só se o Corinthians fosse patrocinado pela Crefisa. O mundo ia parar. Todas as pessoas estavam fazendo matéria. Rede Globo, Rede TV, Record, SBT, todos os influencers, todos os programas de televisão. Imagina se o Corinthians tivesse emprestado o dinheiro da Crefisa para contratar os jogadores que contratou e ficar devendo para o Palmeiras, como o Palmeiras ficou devendo para a Crefisa. E que pagou, acho que ano passado, a sua última parcela. Imagina se fosse o Corinthians, hein? O mundo ia parar. CNN, BBC de Londres, a rainha não ia tomar chá, ninguém ia falar absolutamente nada se não fosse o Corinthians e a Nação. Mas o Palmeiras, vamos ver se os caras vão falar sobre isso. Voltando para você, Marília, qual é a ideia do edema? O que é edema, que eu não sei? É parente do Dema, que é meu parceiro, volante que jogou muito? O Neymar completou agora 6 meses de Santos. Quando ele completou 1 mês de Santos, ele jogou num domingo, saiu tudo bem, folgou segunda e terça, foi a Sapucaí, e na quinta ele sentiu um edema também, um desconforto muscular e não jogou a semifinal do campeonato. E o Santos foi eliminado pelo Corinthians. Imagina se fosse o Memphis, que o Corinthians perdesse de 6, a torcida entrasse no CT para cobrar e ele sentisse um edema, porque está à beira da data FIFA. Imagine se fosse o Lucas, imagine se fosse o Arrascaeta, imagine se fosse qualquer jogador. A situação do Santos em relação ao Neymar, ela é tal que ele pode sentir edema, ele pode ir na Sapucaí, ele pode não jogar, ele pode tomar o 3º amarelo na festa do filho. Por sinal, não pode andar na Sapucaí, só ele andou, né? Eu acho que, assim, no caso do Neymar, ele provavelmente seria convocado amanhã, sim.
mas para um jogo só, porque eu duvido que ele fosse colocado para jogar contra a Bolívia na altitude. É bom lembrar que essa é a primeira convocação do Ancelotti autoral. Ele disse que vai convocar mais jogadores que estão aqui do que na Europa, até porque a temporada acabou de começar lá. Por exemplo, o Vinícius Júnior está fora da pré-lista. Ele quer convocar mais jogadores que estão aqui. Isso é, vai atrapalhar... O Vinícius Júnior tem uma informação. Eu não sou o Léo Dias, mas como que chama a moça lá? A moça que separou do Zé Felipe lá? Virgínia falou que foi na festa do Vinícius Júnior, ficou até às 7 horas da manhã. Só o Léo Dias, eu sei mais que você. Então, e aí, Marília? Eu acho que no caso do Neymar ele seria convocado. Acho que o jogo contra o Chile no Maracanã vai ser uma festa e vai ser um saco, porque o Chile é o pior time das eliminatórias, classifica todo mundo, mas o Chile vai conseguir não se classificar. E não pode entrar mais foguete no Maracanã. E contra a Bolívia lá, vai ter um monte de gente que não quer jogar. A questão do Neymar, a gente passa... Eu vou repetir o que eu sempre falo, porque eu acho que é uma definição mais clara sobre a coisa. Existe no Santos e na seleção brasileira, não é uma Neymar dependência, é um Neymar centrismo. Tudo gira em torno do Neymar, mesmo quando ele não resolve. Ele não resolve na seleção brasileira desde 2010. Ele é o 10 da seleção brasileira, a seleção brasileira não ganhou nada. Desde fevereiro ele está no Santos e o Santos está à beira da zona do rebaixamento. Outros times contrataram... Você acredita que ele, no final, se o Santos tiver dessa situação, ele vai embora? Vai ter 2 edemas. Eu acredito também nisso. Eu acho que ele vai ter mais edemas. Eu só acho, só Neto, uma suposição que eu tô O caso do falando. Neymar, ele é um jogador muito talentoso, talvez o mais talentoso que está aqui. Depois do Pelé, foi um dos mais talentosos. Aqui, a questão é, vários times brasileiros apostaram em craques para ter um ano mais tranquilo ou para depender desse jogador. O Santos foi vice-campeão com o Suárez, o Fluminense trouxe Marcelo, trouxe Thiago Silva, foi campeão da Libertadores, o São Paulo trouxe Lucas, foi campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro trouxe o Hulk, foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores. O que o Santos está ganhando com o Neymar até agora? Godoy. Ô, craque Neto, eu estava muito entusiasmado, empolgado e me manifestei dessa forma, acreditando que o Neymar, voltando ao Brasil, recebendo carinho do torcedor. Eu também, Godoy. Sinceramente, santista. quando eu vi ele abraçar a avó dele, quando eu vi ele chorar lá na vila, eu também, cara. Eu não tenho nada contra esse rapaz, mas eu falei, pô, esse moleque, eu acho que ele vai... Moleque... É o que estava faltando. Falei, pô, esse moleque vai vir, eu acho que ele vai se dedicar, a esposa tá grávida, a filha dele é uma coisa tão linda, agora que ela ri. A filha dele é uma belezica, cara, uma coisa tão impressionante de linda. Falei, pô, esse cara vai... Eu acho que ele vai direitar aí em relação a jogar futebol. A vida dele é a vida dele, Sim. Não tem nada a ver com isso. Pode fazer. Mas não aconteceu. Ou não está acontecendo, né? Naquele dia, lá, a apresentação lá na Vila Belmiro, inclusive, né, a Band mostrando o sentimento do torcedor com a camisa do Santos. Aquilo me contagiou também. Eu acreditava que ele voltaria a nos dar muita alegria. A nos dar alegria como torcedor e pessoas que gostam do futebol e que trabalham no futebol, independentemente do sentimento clubístico. Mas os episódios que estão se sucedendo, me decepcionando, eu já deixo de acreditar que realmente ele queira aquilo que eu pensava que ele queria, que era recuperar o sentimento, o orgulho, a vaidade que tanto nos faz bem quando a gente faz aquilo que gosta de uma maneira que é muito bem reconhecida publicamente. Infelizmente, ele não está demonstrando, fazendo e entregando aquilo que eu imaginei que aconteceria. Eu vou falar de novo. Eu queria até que você colocasse isso e... O que o Cristiano Ronaldo representa... Vocês viram ele perdendo o título? Os caras falando, perdeu o título. Você viu se ele tirou a medalha do peito? Não tirou. Você viu a condição desse cara com 40 anos? Você não ia. Não, se tivesse opção, os treinadores também iam falar, pô, não tem como a gente não ir também? Os dois times não estão nem aí para o Campeonato Brasileiro. Ainda tem isso. Ainda tem esse ponto, realmente. Os dois times priorizam. Um convite para ir. Jogo 4 da tarde na Fonte Nova, com Bahia em campo. Isso é um convite para ir. E esse é um time que está aí, muito aí para o Campeonato Brasileiro. A gente vai ver como o Bahia, então, venceu o Santos por 2-0. Até o professor... O convite era tão bom que até o professor Ancelotti foi. E viu o Juba, né? E viu o Juba fazer esse golaço aí, gente. Golaço. O Juba que já faz essa movimentação daí de hoje no Bahia, né? Aquela saída que o Rogério Ceni já costuma fazer, dando liberdade para o Juba justamente por dentro, né? Como se fosse um volante. E aí,
Kaique, cara. Kaique subindo de produção também com o Bahia. Porque o Kaique sempre foi um ponta-direita, né? Ponta-direita, driblador. E o Rogério Ceni tá utilizando ele um pouco mais do lado esquerdo. E ele tá indo muito bem. O Santos ali, o Gabriel Brasil tentando ali uma saída de bola. O Jean Lucas também teve volume de jogo. O Jean Lucas também foi muito bem na partida. Mas o Everton Ribeiro também foi brincadeira. O Everton Ribeiro controlou o jogo. O Ademir saiu contundido, Ademir, né? nossa, ponta direita, logo no primeiro tempo, né? Com 30 minutos? 8 minutos. Foi logo no início. Foi logo no início mesmo. O Ademir sentiu ali a coxa direita. Mas a bola do Everton Ribeiro pro Lúcio Rodrigues no segundo gol é sacanagem. Esse daí, ó. Pai eterno. Esse passe é bonito demais. O Lúcio Rodrigues levou. Podia até ter tocado, mas centroavante, né? Tirando justamente essa fase do Lúcio Rodrigues, que não estava marcando gol de jeito nenhum. Ele já conseguiu marcar outros gols e hoje fez mais um. Gol aí 2-0, mas o Santos, em momento algum, impôs algum tipo de dificuldade ao Bahia. Assim, muito sincero, o Bahia mereceu a vitória, o triunfo, né? Isso. Durante todo o jogo. Gostei disso, como é que é? É o triunfo. É o triunfo. Bahia é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, tem 36 pontos. Ele está a 7 do Flamengo, os dois têm 19 jogos, tá? Então, nesse momento, ele está a 7 pontos da liderança da competição, mas está firme e muito no G4, Breno. Firme no G4, um time que joga bem. Hoje até nem produziu tanto, foram 12 finalizações só pro padrão do Bahia. Mas não sofreu também, né? Não sofreu, mas o que a gente está acostumado a ver muito volume ofensivo do Bahia, hoje conseguiu dosar mais. O Santos, com a dificuldade de ser intenso, né? O Zé já tinha citado isso daqui, hoje com Barreal, Roleiser, Tiquinho Soares. De fato, contra um time como o Bahia, que joga no campo ofensivo, que tem transições rápidas, ter 3 jogadores a menos no momento defensivo é muito complexo e o Vojvoda vai ter muito trabalho para ajustar o Santos defensivamente, porque ele vai ter de tomar escolhas difíceis, ainda mais... Será? Não, Ele já respondeu. Ele foi contratado para isso. Você não deixou nem eu te perguntar, Breno. Vai ter muito. Vai ser, não tenho dúvida que vai ser um trabalho muito mais difícil para o Vojvoda. Ele falou já, é o trabalho mais difícil da minha vida. E vai ser mais difícil até do que aquela campanha de reação com Fortaleza em 2022. Ali o time estava na lanterna. Mas ali o time estava azeitado, porque o time estava priorizando a Libertadores, né? Então, mas foi uma subida de ladeira, né? Sim, mas o time terminar o primeiro turno na lanterna e conseguir bater vaga de Libertadores... Mas ele conhecia todo mundo, ainda tem isso, né? Tinha o comando... Tem uma pressão diferente agora também. E o elenco era todo adequado às ideias dele, jogadores que recompunham muito. No Santos, não vai encontrar isso, tem pouco tempo para se reforçar e vai ter esse trabalho de ajustar defensivamente. Do lado do Bahia, tá... A gente já tá em setembro, né? Tudo encaminhado. Para pensar. Pois é, a janela... A gente já tá em setembro, cara. É verdade. E aí a briga contra o rebaixamento agora, contra o Z4, já começa a ficar naquele desespero. O Santos está com 21 pontos, tá? Hoje o Matheus Bach comandou a equipe, mas é isso, tem 21 pontos em 20 partidas. A situação para Santos e Vasco já começa a ficar... Começa bem complicado. Bem perigosa, cara. A gente está em setembro. Tá perigosa algum tempo. Não, mas assim, repetir, dando ênfase ao mês de setembro, porque a situação para Campeonato Brasileiro contra o Z4, os dois clubes, né, maiores nesse sentido, já fica uma situação preocupante. O peso é maior, né? A pressão é maior. De Juventude e Vasco. Exato. Juventude e Vasco, de Santos e Vasco, a pressão é muito maior, né? Só não tá assim, o domingo só não tá pior, porque o Juventude estava vencendo, sofreu empate do Botafogo, então a partida tá 1-1. Fortaleza tá perdendo pro Mirassol. O Fortaleza tá perdendo pro Mirassol. E o Vitória, que também pode colocar um desses times na zona do rebaixamento, pega o Flamengo amanhã à noite no Maracanã. É a pior situação que um time pode Fortaleza enfrentar. Tá perdendo pro Mirassol em casa. Fortaleza Fortaleza é outro. Tá perdendo em casa e, inclusive, perdeu um pênalti. O Walter pegou um pênalti e o rebote, Jailson. Nossa Senhora. Fortaleza é outro. Então, assim, Fortaleza, Santos e Vasco, olhos bem abertos, porque a situação tá cada vez pior. E aí eu vou repetir, a gente já tá na reta final do campeonato. Parece que tá, né? Tá distante ali, né? Ainda tem muitas rodadas, né? Ainda tá tranquilo. Não tá tranquilo assim, não. E aí, já é o esquema consolidado que o Breler falou em relação aos times adversários, já tem a forma de jogar. Não está buscando, por exemplo, reforço no mercado, porque vai mudar o estilo do time no time titular, né? Nos 11. Né?
Já é final de campeonato. Então a maioria dos times já estão consolidados. O Vojvoda, acho que o grande problema do Vojvoda durante o ano no Fortaleza é que ele tentou achar. O time não encontrou formação, a campanha de mercado, né? O mercado do Fortaleza no começo do ano foi horrorosa. O Santos vai ter agora sequência, tá? No próximo domingo ele recebe o Fluminense. Tá? Morumbis ou Vila? Eu não sei se esse jogo é no Morumbis, não. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 2-0 sobre o Santos. Bahia com 33 pontos na 4ª colocação. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui as estatísticas da partida aí, do triunfo do Bahia. Posse de bola, Bahia teve mais 54% a 46%. Gols esperados, 0,59 do Bahia, 0,28 do Santos. Total de chutes, finalizações no caso, 12-8 para o Bahia, um total de 20, né? Chutes no gol, aqueles chutes certeiros, 4-3 Bahia, total de 7. Chances perigosas, 1-0 para o Bahia. Escanteios, só 3 escanteios na partida, em 3-0 Bahia. Impedimentos 1-1. Passes completos, o Bahia é um time que troca muito passe, né? Sempre por ter mais posse de bola, 427 a 353. Tá aí as estatísticas da partida, grande triunfo do Esquadrão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.